Nós temos uma pessoa que é especialista em linguagem corporal, porque o corpo fala, né? As pessoas, às vezes, sabe aquela coisa que a pessoa tá mentindo e começa, mexe aqui? Aliás, eu tenho uma técnica. Quando eu quero fazer uma pergunta para alguém, você sempre fala, olhando para a cara da pessoa, você fala, fulano, você fez tal coisa? A pessoa, na hora, se você prestar atenção, ela pisca, ela... a pessoa tá mentindo, dá para você ver na hora, tá? Então, eu não sou nem especialista, eu imagino o doutor Paulo Camargo, que está aqui, que é especialista em linguagem corporal. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, é bom voltar aqui de novo. Querido, nós temos aqui alguns trechos da Nájila, da entrevista, e você, podendo observar o movimento, a movimentação dela, o rosto, como ela pisca, como ela age, você pode determinar que tipo de sentimento ela está tendo? Nós interpretamos a linguagem corporal e ela transmite algumas emoções. Vamos fazer com ela e com o Neymar. E com o Neymar. Ok. O caso aí é muito fácil de se ver desde do primeiro momento. Eu posso afirmar com uma certa tranquilidade que o Neymar não estuprou ela. Por quê? Porque pelas declarações dele iniciais e pelas declarações... Mas isso pelos vídeos, né? Pelos vídeos. Então vamos ver os vídeos. Fala pra gente o porquê que você diz isso. A gente não tem certeza, estamos... Só antes uma parte. Os dois, tanto o Neymar como ela, mentem Tá todo mundo mentindo. Mas as mentiras deles aí, a maioria não são mentiras. Mentir não é crime. Pra polícia não pode mentir pra polícia. Não, no caso, por exemplo, quando eu digo que... Pode mentir pra polícia, Eliana? Quando eu digo Não, claro que não pode. Não, quando eu digo que, por exemplo, numa declaração do Neymar, quando ele fala que não houve nada lá dentro No quarto. do quarto, ele está mentindo. Tá, vamos ver. Mostra pra mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aí o primeiro trecho. De quem que vai ser o primeiro trecho? Vamos ver. Olha lá, a E Nájila. quem é a Nájila Trindade Mendes de Souza? Uma pessoa comum, que trabalha, estuda, sou modelo, estudante de design de interiores, que gosta de esporte, que treina, dança, sou filha, mãe, pessoa comum. Você foi de fato vítima de estupro por parte do jogador Neymar ou foi uma relação sexual consentida? Fui vítima de estupro. Tá. Paulo, conta pra gente agora, como é que você disse que ela tem alguma coisa errada aí no vídeo? Conta pra Bem, gente. a primeira característica, ela disse que emagreceu 10 quilos. Quando ela falou isso? Essa semana, ela disse que emagreceu 10 quilos. Essa face, esse corpo, esse tônus não emagreceu 10 quilos, ela está mentindo. E ela faz uma expressão chamada, que os americanos chamam de resting bitch face. É tipo poker face. Não, resting bitch. Por quê? É cara, vamos traduzir assim, cara de paisagem. Tá. Ou cara de broaco, como É diz o tipo interior. o poker face, tipo o cara fez a egípcia. Não, não é o poker face, porque o poker face não transmite emoções. Tipo, fez egípcia? Não, o termo certo. Ah. O termo certo não se aplica ao português. Seria a cara de vaca. Oi? Tá, mas por que? Explica. Porque essa face diz o quê? Que ela está com raiva. Mostra pra gente. Que ela está com raiva, Ok. que ela está com desprezo, que ela está irritada, que ela está descontente. Mas tudo bem, ela podia estar tudo isso se ela foi estuprada também. Isso, mas quando ela fala que ela está estuprada, não existe a indignação de uma pessoa que foi estuprada. Quando a pessoa é estuprada, ela passa por uma... a mulher é arrasada. E ela faz uma coisa que as pessoas fazem, se chama capa da invisibilidade. A pessoa se encolhe, e que a doutora disse ali. E a primeira característica, além da raiva, tudo é medo. O medo de ser exposta. De lembrar disso, uma coisa de... Ela se encolhe. E outra coisa é a vergonha da pessoa, da mulher que foi aviltada, a vergonha é ponto capital. A vergonha vai aparecer em Então todos vamos os dizer momentos. que ela está bem sossegada, né, doutor? E ela não, exatamente, ela não apresenta essa vergonha, esse medo. Shame, esse shame, né? Shame, exatamente. Né? Vamos ver o próximo. Eu tinha um desejo de ficar com o Neymar. E quando eu chego lá, tava tudo bem, tava tudo legal as mensagens. Uhul, eu ia conseguir, entendeu? Só que quando eu cheguei lá, ele estava agressivo, totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens. Até aí, tudo bem. Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, falei, ok, vou tentar manejar aqui. E a gente começou a trocar carícias, começou a ficar, a se beijar. E daí ele me despiu. Eu não Até achei... então foi tudo consensual. Foi.
Até aí tudo bem. Sim. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, tava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. E eu falei, para. Você falou isso de forma clara? Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Qual foi a resposta dele? Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos, e me retirei. Foi isso que aconteceu. Você está totalmente convencida que conseguiu mostrar a ele que você não queria, não desejava mais a relação sexual? Eu falei, para. Não, para. Eu falei. Paulo, lembrando que eu sou uma pessoa imparcial, porque eu não posso julgar a mulher e nem o Neymar, eu não entendo esse caso. Mas você que entende essa linguagem corporal, o que esse vídeo diz pra você? Bem, nós somos todos imparciais. É, né? eu aqui... Até a gente não pode se emocionar com a situação Claro que não. dos dois. No caso, quando ela fala, se você observar bem, não existe uma ordem cronométrica dos fatos. Ela fala que ela apanhou, ele começou a machucar, depois ela pediu a camisinha, depois ele voltou a machucar. Quer dizer, ela tá toda confusa nessa ordem. Tá, mas isso não pode acontecer se a mulher foi vítima de violência? Poderia, mas ela poderia ver só. Primeiro ele machuca ela, depois ele pede a camisinha. Ah, é. Quer dizer, ele machuca, ela ainda continua fazendo. Depois pede a camisinha. Primeiro ela pede a camisinha, depois seria o mais normal. Tá, mas pelo que ela fala, pelo corpo dela, pela face. Pelo corpo dela haveria o sexo consensual. Na verdade, temos que voltar um pouco para o início. Ela saiu do Brasil para jantar debaixo da Torre Eiffel e sair com o Neymar. Maravilhoso. Esse foi o pensamento dela. O Neymar levou ela para ter uma noite de sexo com ela. E o Neymar cumpriu a parte dele. E ela pensou que ia acontecer outras coisas. Romance embaixo da Torre Eiffel. E depois de terem a relação consentida, no outro dia ela manda... Tá bom, mas vamos olhar essa imagem dela. Me diga em relação a essa imagem, pela imagem dela, esse rosto que você está vendo. Não, ela, no caso aí, a expressão dela. Ela só fala a verdade quando diz que ele bateu na bunda dela. Por quê? Porque o rosto dela... O rosto dela, e ela faz, e o queixo diz sim. Ela Antes assim. ela gagueja, ela interrompe, como ela treinou antes para falar essa entrevista, isso ela te parece que ela é muito antes. Truncada, a pessoa esquece algumas partes. Então, ela está praticamente, eu diria, mentindo. Ela mente. O corpo dela diz isso. Diz isso. Na hora que ela fala assim, que ela pergunta pra ele, você trouxe camisinha? O que o corpo dela diz? Mente. Mente. Ok, coloca mais um pedaço. Você tinha em mente que iria viver um sonho em Paris? Não quero falar sobre isso. Eu acho que nesse momento eu quero me retirar. Tô muito abalada psicologicamente. Tudo que aconteceu, toda essa exposição com a minha família, com os meus amigos. Não acho que é a hora de falar nesse assunto. Acho que é a hora... Tenho que respeitar meu momento. Não tô bem. Tomei muitos remédios nos últimos dias. Eu andei muito dopada. Eu dei depoimentos sobre pressão, dopada, sem me alimentar. Então, acho que nesse momento eu preciso de um pouquinho de tranquilidade, deixar que a justiça faça a parte dela. Tá, agora eu só vou falar uma coisa. Ela tá precisando de muita paz, muita calma. O que ela tá fazendo da entrevista lá, gente? Alguém forçou? Só pra saber. Calma. Eliana, você vai falar? Só deixa eu perguntar as últimas imagens. Agora ela já tá com uma roupinha mais... tá mais organizada, já não tá com a camiseta...
Mas a linguagem corporal dela aqui, o que passa? Ela parece estar meio dopada. Ela quer se fazer de vítima. A voz dela está num tom diferente, ela está escondendo as mãos da pessoa que fala a verdade. A mão dela não se mexe muito. Ela enfia a mão debaixo da mesa, não aparece as mãos. Por quê? Porque ela tem medo de se expor. A pessoa que fala a Mas verdade... quando você tá com raiva, você não fala com a mão assim? Fala com a mão, então. Ela está com a mão lá embaixo, está na defensiva. Ela treinou e interrompe muito a entrevista. Ela fala várias vezes o tom de voz, a modulação, que seria difícil de ver para o leigo, modula. E ela tenta se vitimizar. Durante toda a entrevista, ela tenta se vitimizar. E a face dela não é de uma pessoa que não dorme há 3, 4 dias. Ela nega o que ela fala, porque a boca diz sim, a cabeça diz não. Ela não tem olheiras, entendeu? Ela está com um bom tônus, etc. Mas eu também, se eu fico sem dormir, eu também não fico com olheira, não. Daí não dá pra dizer que ela tem que ter olheira também, vai. No caso de uma pessoa que foi estuprada, está sofrendo, não come... Ela está fazendo realmente, aqui ela está fazendo um teatro. Ela olha pro ladinho, assim, quando olha pro lado quer dizer o quê? Quando ela fala, ela olha para um lado num eixo diferente do entrevistador. Certo. Ela está mentindo. Quando eu falo a verdade, eu falo diretamente para você. Você olha pra pessoa. Olho para a pessoa. Quando eu olho para lá e falo, viro os olhos, é que eu estou... Provavelmente é uma incongruência, provavelmente mas é às mentira. vezes tem gente que tem vergonha de olhar no rosto, não tem? É tímido? Exatamente, as pessoas têm, mas no caso ela está dando uma entrevista a um repórter. Que ela quis, né? Porque ela quis. Ô Paulo, Eliana, tem uma dúvida, só uma dúvida pro Paulo. Pois não. Paulo, eu reparei, ela não mexe um músculo da face e da testa. É normal Interessante isso. Ela não mexe em nada. É botox. Eu ia falar que era A botox doutora também. falou, Botox. Gente, Não, ela usa Botox. tem 20 e poucos anos, que botox? Botox é mulher de 20 anos? A testa, ao que parece, tem Botox, mas é o seguinte, Gente. aí o doutor, mas mesmo que não tenha o Botox, ela não expressa o medo, a raiva eu te que alguém falar, deveria a estar pessoa que quando é sentindo por estuprada- estar numa situação dessa. Quando a pessoa estuprada não tem muita raiva, eu ia estar... Quer dizer, eu não sei, mas eu ia ela tá não em- apresenta, ela apresenta, só se ela está sobre remédios. É isso que eu ia falar, Isso não pode tem estar dopada. dúvidas. Mas mesmo sobre remédio, ela apresentaria indignação, raiva, Raiva. medo, vergonha e ela estaria Sofrida. encolhida, sofrida. Eliana, Olha, para mim, em 40 anos aí de profissão, ela é promotora, ela entende dessas coisas. exatamente, vi muitas vítimas de E estupro, muito triste isso. muitas. Então, assim, ela não mexe o músculo, brinquei, não sei se é botox ou não, mas ela não tem nada de transparência, de dor, de reflexão, de maus tratos. Desculpem. E eu peço aos meus colegas promotores que observem bem isso. Ela é monocórdica, ela vai de uma entrevista a outra no mesmo tom, ela não muda uma vez o tom de voz quando se fala de estupro, quando se fala, enfim, de qualquer coisa. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso estar muito enganada, eu não posso manifestar a minha opinião em relação a este caso. Mas eu posso falar de um caso que já foi julgado, cuja moça transitou em julgado e cumpre pena hoje, Já sei quem é. tem as mesmas... Não, vou falar, Suzane von Richthofen. Tem as mesmas características ao pôr a pantufinha, ao falar com Mickey Mouse, a não se mexer e se vitimizar. Ok? Perdão, mas eu acho que está na hora do povo acordar. Eu não sei, mas aí Luciana, eu prefiro esperar para Luciana. saber o resultado que a polícia vai realmente, a cariação e tudo, porque eu não sei. Luciana, uma coisa importante para a gente complementar. Bordalo, só uma coisa que eu acho muito importante, porque ela acusa de ter prestado depoimento sob pressão. Nenhuma vítima de estupro, em algum momento, eu duvido que qualquer delegada de polícia, eu duvido É isso que eu ia qualquer falar. promotora de justiça vá fazer, ou qualquer juiz que seja, porque até agora não chegou no juizado, qualquer pessoa chegue a prestar alguma coisa sob pressão. Nós temos psicólogos, nós temos assistentes São bem sociais. E cuidados. ela foi O que é isso? recepcionada por delegadas e escrivãs. Só mulher. Da delegacia da mulher. Pediram Exato. pra sair, né? Buscando a Um corpo verdade. técnico, buscando por a favor. verdade. E vamos lá. O que eu perguntei pro Paulo dessa. Eu só quero saber, parece que pediu para sair todo mundo da sala, só tinha mulheres, Sim, né? Só mulher. Que é o correto. absolutamente A Delegacia correto, de Defesa da preservar. Mulher de São Paulo, ela acolhe a mulher vítima de violência. O ambiente é feito de acolhimento. Que é pra isso, né? Não é de pressão.
É óbvio, uma pergunta vai ser feita se houver dúvida em relação ao primeiro depoimento. Claro. Você tem que fazer. Se ela falar, olha, aconteceu isso. A delegada vai falar, pera um momentinho. No dia tal que você esteve aqui, você falou outra coisa. E isso aconteceu. Só que tem um detalhe. O marido dela, ex-marido dela, que por sinal, o ex-marido com ela já se envolveram em 2 boletins de ocorrência, um em março de 2014 e um em junho de 2014, sendo que o segundo, ela com uma faca na mão, esfaqueia o marido na região do peito. E o marido, agora nesses dias, deu a seguinte entrevista e eu gravei aqui o que ele disse. Ele falou o seguinte: minha ex-mulher tem um temperamento explosivo e é uma pessoa difícil de se controlar. Nesses depoimentos ela tem um controle total. E eu entendo que pelo vídeo de 1 minuto que nós verificamos, ela realmente tem um temperamento explosivo, porque ela vai para cima do Neymar com muita voracidade. Só que no dia do estupro, ela fica passiva e ela diz, eu não quero. E o Neymar teria cometido o ato sexual. Lordello, perfeito. E se vocês observarem bem, na hora que ela bate no Neymar, o Neymar ergue o pé. Se ele quisesse agredir, ele poderia chutar. O pé dele fica... E as mãos ficam em posição de defesa. Ele está se defendendo ali, ele está se defendendo. Ele está se defendendo, ele não agride ela. Outro detalhe importante, ela entrou no que a gente chama, os especialistas chamam de teias de mentira. Para justificar uma mentira, ela faz outra, ela faz outra, ela faz outra. Ela justifica uma Coloca mentira... mais um trechinho para a gente ver. Vou colocar mais um trecho. Desculpa te Por que cortar. você acha que tudo isso te abalou tanto? Você está tão abalado pela repercussão de tudo? Ah, me dá um pouco de água, por favor. A gente pode parar um minuto. Uhum. Ai, gente, eu não aguento. Calma, Nájila, calma. Você acha, assim, é a repercussão de tudo que está mexendo tanto com você? Você não está tendo apoio? Da minha família. Tá difícil, sabe? Já passa tudo que eu tô passando e... As pessoas querem tirar proveito da minha dor. Ficam me seguindo a minha família. Calma. Paulo, me explica agora. Agora ela pediu água. Aqui ela está tentando forçar o choro. Ela abaixa a cabeça, funga 2 ou 3 vezes, ela tenta chorar e não consegue. Ou seja, ela está tentando se vitimizar. Veja que ela abaixa a cabeça, não escorre a lágrima e ela funga. Ela está tentando se passar por vítima, está tentando chorar e não consegue. Ela está triste, mas não consegue forçar o choro. Ó, peraí, gente, só para deixar claro aqui que a gente vai fazer isso com o Neymar também. O Paulo, ele é especialista em linguagem corporal, tá? Então a gente tá vendo só o que o corpo dela está falando. Aí ela baixa, qual seria a expressão dela? É o que agora? Medo, dor, raiva? Não, a expressão dela, primeiro, ela tenta se vitimizar e tenta chorar. O choro, quando a pessoa chora, ela atrai a simpatia do outro, dos outros. Certo. Então, a hora que ela baixa e tenta chorar, ela... Quando a lágrima desce, ela passa nessa e a gente funga. Normalmente ela funga, mas não tem lágrima. Ela está fingindo, está tentando forçar um choro, algo que não existe. E ela não consegue chorar. Ela está triste, mas chorar não. Ok. Temos mais um trecho? Daqui a pouco a gente vai ver o Neymar também. Tem mais um trecho? Deixa eu ver. Quem é Nájila? Cara, eu sei que a Nájila não é essa Nájila que tá rolando aí. Não é. Não é. Sabe, eu só tô aqui de pé até hoje por causa disso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei da mulher que eu sou. Tô com síndrome do pânico, não consigo sair na rua. Não consigo cuidar do meu filho, não consigo fazer mais nada do que eu gostava, não consigo treinar, não consigo fazer mais nada. Eu não tenho condições de aguentar isso. Não tenho condições de ficar dando entrevista, não tenho condições das pessoas ficarem me perseguindo. Não tenho, eu tô sofrendo. Me deixem quieta na minha, deixa que as coisas vão ser resolvidas.
só me deixa em paz, sabe? Ok. Paulo? Ela fala, estou com síndrome do pânico. Aí ela faz assim. Né? Nem ela acredita. Ela está sofrendo, isso é verdade, mas com síndrome do pânico, Ah, então quando a pessoa... Eu não vi isso, gente. Eu perdi. Ela falou... a estou com boca síndrome- diz sim, o corpo diz não. Ela está negando a síndrome do pânico. E outra coisa, as pessoas, ela dizer que a doutora pode dizer melhor do que eu, ela está se fazendo um diagnóstico para ela mesma. Eu estou com síndrome do pânico. Nem ela acredita que está com síndrome do pânico. Ela está triste, está abalada, etc. Ela está etc. sofrendo. Está sofrendo, tá. Muito. Sofre muito. Mas com síndrome do pânico nem ela acredita. Doutora? Ela não acredita. Você acha que ela não está acreditando ali? Não. Com Pode certeza, falar. naquele momento, o que a gente percebe é a pessoa que tem síndrome do pânico, a reação dela é diferente. E outra coisa, a reação que a gente vê nas imagens não é de uma pessoa acuada, né? Naquela imagem que nós vimos dela e do Neymar. Ao contrário, a gente vê o Neymar acuado e ela sim atacando. Então, a essência da pessoa, a gente observa nesses momentos de pressão. Quando a pessoa é agressiva, no momento de pressão, ela se torna agressiva. Ou seja, tem uma incoerência. Se ela teve a força necessária para reagir naquele vídeo que ela filmou, por que não teria naquele momento que ela disse que estavam ali naquele momento mais íntimo e ela não reagiu? Quer dizer, tem uma série de incoerências. Eu mais uma vez, eu estava vindo aqui pro programa hoje e eu fiquei pensando nisso, como é que eu ia conduzir esse programa de uma forma imparcial, porque a gente não sabe, na realidade, o que aconteceu naquele quarto. Não sabemos. A gente vai precisar da polícia, a gente vai precisar entender, vai demorar, não vai ser rápido, e talvez nunca saberemos de verdade. Só ele e ela que sabem. Ali, alguma coisa deu errado.